Olá para você, boa noite. Para você que está aí chegando no nosso canal, vou colocar aqui, ó, hoje a nossa participação especial. Colocar a nossa participação. Enquanto vocês vão entrando, eu vou escrever aqui o nome da pessoa que vai estar com a gente agorinha, participando. Nós vamos falar aqui sobre como continuar empreendendo em meio à crise. Não tem outra saída, gente. A gente tem que continuar empreendendo. Então aqui é Viviane Sanches, que é da VS Tech. Deixa eu colocar aqui. Ela vai estar com a gente, ela já até entrou. Aí, da VS Tech Soluções. E antes de eu passar para a Viviane, deixa eu só honrar. Gente, não repara na outra travesseirinha aqui, a coluna hoje tá ruinzinha. A gente tá com um conforto aqui atrás para ajudar a gente, ok? Então, boa noite para vocês que estão chegando. Boa noite, Simone. Boa noite, Bruno, Darcy. Quem mais que tá por aqui? Meu amor tá aqui, meu maridão. A Luciana também tá por aqui. E eu quero honrar primeiro, passar aqui, honrar algumas pessoas, alguns apoiadores. Hoje, eu não sei se você sabe, mas hoje é o dia do beijo. É isso mesmo. E lá no Instagram da Patmake, da Patrícia, da Eudora, tem esse batom aqui, que ela disse que tá com 50% de desconto. Eu comentei lá que eu super indico, porque eu uso. E, gente, quando eu falo que eu uso, é porque eu uso mesmo, ó. É esse batom maravilhoso. Ele dura até 12 horas. De R$ 39,99 por R$ 19,99. É só entrar lá. Vou colocar aqui pra você saber qual que é o Instagram da Patrícia, Patmake, ok? E também quero honrar a minha amiga, a Rejane Semijoias. Olha que lindo esse jogo. Coração cravejado, né? De zircônio, brinquinho também. E aqui o vestido look da flor de pitaia. É isso mesmo. A gente tem que falar, gente. Sabe por quê? Porque sem esses nossos patrocinadores, quem seríamos de nós? Não tem jeito, né? Então é tudo patrocínio, graças a Deus. Lindo, né? O que você gostou? Simone, que você disse que quer um desse, o batom, o vestido, o que você quer? E tem um outro apoiador que tá sempre aqui com a gente, que é quem? O Varicai, né? Então tá aí, um beijo aí pro pessoal do Sermed, Uniodonto, tem lá a respeito do plano, que você pode fazer aquisição do plano online, você precisa nem sair de casa, tá lá no meu feed, a respeito da Uniodonto, supermercado todo seu, que vocês sabem que tá sempre aí nas promoções, e é isso, eu acho que é só. E a Lília também, que vende os óleos essenciais, que a gente tem aí pra tudo, pra rinite, pra tudo quanto é coisa, eu vou pegar um pra dor, que ela me falou que tem também. Vou chamar agora, você quer um batom? Pede lá, Simone. R$19,99, super barato. 50% de desconto. Não é todo dia não, gente. Os sapatos de manhã, assim, no fim da tarde ainda tá na boca. Bênção de Deus. Quem não gosta, né? Então agora eu vou comprar um rímel, lápis, tudo 24 horas. Oi, lindona! Oi! Ô, Hoje nós temos internet! graças a Deus. Jesus amado. Gente, essa live era para ter acontecido no semana. Eu acredito, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, né? Mas a gente tentou fazer essa live na semana passada. Foi na segunda-feira, não foi? Uhum. Na segunda-feira e a Foi na internet deu. quarta? Não, deu um Foi pau. na quarta. Na quarta? Eu sei que deu É, um porque pau na quinta não. internet, a gente não conseguia. E aí hoje, desde ontem que eu tô acamada, eu falei, gente, não é possível, mas hoje eu vou. Deu 15 minutos para 7, meu marido falou assim, nossa, eu já ia te perguntar se você não ia fazer a live. Eu já tava toda me maquiando, me arrumando. Falei, que é isso? Mas é lógico que eu vou. Que é isso? Hoje Tá vai com a dar minha amiga certo. Viviane, né, lindona? Graças a Deus. Vivi, eu quero saber um pouquinho. Eu sei sobre você, sei da sua história, mas a gente não sabe tudo também. Primeiro a gente quer, assim, Uhum. resumidamente, quem é a Viviane? Então, boa noite, pessoal. Tá me ouvindo direitinho? Tá ótimo. Tá bom. A Viviane. A Viviane tem 36 anos, é administradora de empresa, eu sou formada em administração de empresa. Sou mãe da Esther. Hoje a Esther está com 6 aninhos, uma boneca, uma princesa. E eu tenho uma empresa na área de controle de ponto e controle de acesso de pessoas, na área de automação, que é a VS Tech. Então, eu
para me apresentar, eu não sei me apresentar, de outra forma, eu não sei falar o que eu faço. Porque eu acredito que isso conta um pouco da gente, né? Quando a gente fala, olha, eu faço isso, eu produzo isso, a gente conta um pouquinho da nossa história. E eu sempre trabalhei nessa área, né? Eu venho trabalhando com controle de ponto há 13 anos. Então, é uma estradinha nessa área. Então, eu não consigo falar de mim sem falar do meu trabalho, de uma coisa que eu amo, que eu faço por amor mesmo. Pode ir falando, eu tô aqui mandando convite pro povo. Quem tiver aí já manda Ah, convite tá pro pessoal bom. assistir. A gente tem que mandar Manda convite, sim. tem que chamar o povo para Tem assistir. mesmo. Tem mesmo. Tem É que minha primeira chamar. live, né? Eu chamei um monte É, de gente. tem que ter gente. Aí convidando, pessoal, ajuda a gente aí, vai compartilhando. A Aline tá assim, já pode chorar? A Aline, a Aline é uma figura. Ela chora só de falar bom dia, boa tarde, e ela já Ela é uma chora. gracinha, Ela, uma ela gracinha. trabalha comigo, ela é da área Eu conheço, comercial lá. Então, eu conheço assim, a me Aline. ajuda muito. Eu não sei como é que foi que a gente trombou, se eu conheci a Aline antes de você ou se foi através de você. Eu sei que a gente se conhece. A gente tem Não, ela, você conhece ela antes de É. mim. Ah, é porque Uhum, tem antes gente de, demais. não foi por mim não que você conhece ela te conhece antes. Ah, tá. Então, Aline, ajuda a gente aí. Você pode, quem tiver aí que puder ajudar, convida o pessoal via direct, tá? E já pega e já, já tô com lenço. E já vai mandando o dedinho aí, sabe, dedinho nervoso que a nossa amiga Ana Lu fala, que é para poder subir aí a live pro Vários pessoal ver que corações. Apertem corações, vai muitos de muito corações. coração aí para essa live subir. Viviane, uma coisa que também a Ana Lu nos ensinou, né, que eu aprendi, na verdade, com a Débora Luz, há muito tempo atrás, a respeito de conexões. Que as pessoas elas se conectam com a nossa história de vida, né? Uhum. Porque o que você faz, muitas pessoas fazem. Então as pessoas não vão comprar o seu produto por causa do produto, elas compram o produto por causa de você, porque fazem conexão com a sua história de vida, né? Oi, Luciana Pirelli, lindona. Então, conta pra gente um pouquinho sobre você. É, a gente sabe que é ruim mexer ali, né? Mas a gente tem que mexer um pouquinho porque as pessoas precisam saber da gente, saber da nossa história. E você é uma mulher muito forte. Eu sou muito fã dessa força que você tem. Amém. Bom, se a Aline tá pensando que ela vai chorar, imagina eu, né? Eu acho que eu vou chorar. Se eu chorar, vocês já me perdoem aí desde o E eu de início. cá. Mas assim, para começar, a história da VS Tech já entra dentro da minha história nesse sentido. Por quê? Porque eu fui casada, né? Fui casada por 8 anos. E em 2017, que foi quando a VS Tech nasceu, ela nasceu por conta de que a empresa que eu trabalhava por 13 anos ia fechar as portas. O dono da empresa resolveu mudar de cidade e falou: olha, não vou manter o negócio. E eu era gerente da empresa nessa época, em 2017. Então eu sempre, eu já tinha a Esther estava com 3 anos, né? E ela ia fazer 3 anos, ela estava de 2 para 3 em 2016 e eu sempre tirava minhas férias em dezembro para ficar com ela, né? No período de Natal, férias de escolares e tal. E aí, dezembro de 2016, eu saí de férias e voltei em janeiro de 2017 e recebi essa notícia que a empresa ia fechar. E aí o dono da empresa me questionou, falou: Viviane, você trabalha comigo há 13 anos, você não quer manter um negócio? Porque você sabe gerir, né? Na realidade, eu sempre geri a empresa como um todo. Ele não ficava lá. Então, eu era toda mão de obra, eu sabia fazer parte de produção, de suporte técnico, administrativo financeiro, compras, tudo estava na minha mão. Então, é algo que eu realmente conhecia desde o início. Então, ele me sugeriu isso. Ele me sugeriu, falou: ó, vamos fazer uma negociação, você fica com a carteira de clientes, mantém o negócio e tal. Aí eu cheguei em casa, meu marido era o Henrique, algumas pessoas aí conheceram ele, né? O Henrique Sanches, lá da Igreja Sal da Terra, o técnico de Um dos som. melhores técnicos de som de Uberlândia e região, gente. Sim, ele fazia muito bem, ele amava, né? Quando a gente ama o trabalho da gente, a gente consegue fazer uma coisa muito melhor. Então eu sempre falo para as pessoas que estão do meu lado, quando eu vejo elas reclamando: nossa, amanhã é segunda, eu tenho que trabalhar. Eu falo: gente,
que bênção que amanhã é segunda, a gente está começando um trabalho. Então, assim, quem tem preguiça da segunda-feira, para mim, na minha opinião, é porque não gosta do trabalho. Então, não vai motivado a trabalhar. Então, eu sempre gostei daquilo que eu fazia. O Henrique também era um exemplo disso. Ele sempre amou aquilo que ele fazia na igreja. Então, ele tinha o gênio forte dele, mas ele ficava bravo com todo mundo porque ele queria o melhor. Ele não queria dar 50%, ele queria que o negócio fosse bom. E eu aprendi isso com ele também. Então, se eu pego para fazer, eu vou fazer um negócio bom. Eu não vou fazer pela metade, meia boca. Não, eu quero fazer um negócio bom. Então, ele era assim. Eu cheguei em casa, conversei com ele, falei, olha, é o seguinte, temos duas opções. Contei para ele todo o histórico, né, da conversa e falei, ou a gente resolve empreender, né, e manter o negócio, ou eu estou desempregada e começar a procurar um outro serviço, na mesma área ou em outra área, alguma coisa nesse sentido. E ele me deu todo apoio, falou, Viviane, qual que é a sua dúvida? É algo que você sabe fazer, você trabalha com isso há 13 anos. Então, assim, te dou todo o apoio para você investir, empreenda, é a sua área, você não vai ter problema nenhum. E assim, eu animei, conversei, não tinha R$ 1 no bolso para pagar a empresa, nada, 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 nada. Tinha acabado de voltar de férias, sem dinheiro, ele trabalhava como técnico de som na igreja, também não tinha dinheiro, era só o mensal mesmo. Enfim, combinamos, né? Fiz uma negociação para pagar a empresa em 2 anos e meio, o valor. Então, eu só conseguiria terminar de pagar a empresa em 2019, final de 2019. Mas, mesmo assim, eu não fiquei com medo. Então, assim, eu sempre fui uma mulher muito corajosa. Tudo que eu tento fazer, eu vou fazer bem feito e eu vou até o final. Então, se eu combinei contigo uma coisa, eu vou até o final daquilo ali. Doa a quem doer. E aí, nós resolvemos empreender. Em fevereiro, eu comecei a documentação, aquelas coisas todas de empresa nova, porque eu não ia manter a empresa, eu só ia pegar a carteira de cliente e a negociação, mas o histórico daquela empresa ia morrer e a minha ia começar do zero. Então, a gente começou a Vestec em fevereiro de 2017. Combinamos, então, o Henrique não foi lá para a empresa, ele falou, olha, eu vou continuar no meu trabalho, vamos ver se esse negócio vai dar certo. Fluiu, eu saio e vou te ajudar. Aí a gente fica no nosso negócio. Combinado? Combinado. Então, ele não foi para a empresa trabalhar. Continuei do jeito que eu estava, consegui trazer alguns funcionários da empresa comigo e começamos. Quando tudo muito bem, tudo muito bom, a empresa dando certinho, tudo certo. Quando foi em junho, no meio do ano, teria as férias, né, da Esther em julho. E aí ele falou assim, olha, Vivi, o que você acha de ser a hora de eu sair da igreja agora? Eu falei, olha, você que manda, a empresa tá lá, é nossa, nós temos que dar nosso sangue lá na empresa. Então, ele resolveu sair da igreja em julho de 2017. Conversou lá, resolveram, daí ele saiu. Só que aí, teve as férias da Esther e ele não sabia fazer nada dentro da empresa, né? Que só eu que fazia. Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu fico com a Esther nas férias, você continua trabalhando, depois que ela voltar a estudar, eu vou para a empresa e aí a gente manda brasa. Eu falei, então beleza. Até aí, tudo bem. Então, assim, a gente não entende todos os propósitos de Deus na nossa vida, né? Então, depois de toda a minha história, vocês vão entender um pouquinho, mas eu creio que até essas férias foram propósitos de Deus na nossa vida, tanto na minha quanto na dele. Então, ele ficou o mês de julho, as férias de julho com ela em casa, curtiram, me mandavam fotinhos do Parque Sabiá. Não, ele era um babão, babão. Era. Paizão. Muito. Era. Apaixonado por ela. Então, ele curtiu muito todo esse mês com ela também. Eles me mandavam vídeo todos os dias do que eles estavam aprontando em casa. Pipoca, sorvete, doce. Eles faziam uma bagunça durante o dia. E aí, quando foi agosto, voltou-se às aulas e ele foi para a empresa. Ele começou a ir para a empresa, tipo, dia 10, por aí, de agosto. E aí, quando foi dia 28 de agosto, eu não sei se você lembra desse episódio, mas o Henrique era um pouco apaixonado por peixe. Por peixe, por bendito peixe. Por paintball. E lá na minha casa é um apartamento de 45 metros quadrados. Porém, nós tínhamos 6 aquários dentro do apartamento. Só porque ele gostava muito. E aí, tinha um aquário de quase 1 metro no meu quarto.
E aí ele falou para mim, Vivi, vou fazer o seguinte, acho que eu vou levar esse aquário lá para a recepção da empresa, porque a gente faz um aquário bem bonito, todo mundo gosta de peixe, de ficar olhando. Eu falei, não, só ótima ideia, bora fazer isso. E aí ele ficou em casa para desmontar esse aquário, no dia 28 de agosto de 2017. Só que aí, final de mês, aquela correria toda e tal, ele não apareceu na empresa a manhã toda. E ele tinha combinado comigo de chegar por volta de 10 a 10 e meia da manhã, que ele conseguiria desmontar, né, todo o aquário. Ele ficava de moto, né, e eu ficava com o carro. E aí ele iria lá na empresa pegar o carro para poder pegar esses materiais e fazer a montagem do aquário lá na recepção. Só que ele não apareceu. E eu não percebi. Eu tinha mandado mensagem para ele no WhatsApp por volta de 10 e meia da manhã. Ele não respondeu, mas eu também nem não me liguei. Nem prestei atenção que ele não tinha respondido e tal. E aí, quando foi 5 para o meio-dia, um técnico meu que almoçava em casa estava com a mochilinha saindo. Eu falei, ué, onde você já vai? Ele falou, vou almoçar. Eu falei, nossa, mas já é meio-dia. Que foi a hora que eu me liguei do horário. Aí ele falou, já? Eu falei, nossa, mas cadê o Henrique? Não veio almoçar? Não veio até agora na empresa? Aí eu liguei para ele e ele não atendeu. Aí eu liguei de novo, não atendeu, mandei mensagem, não atendeu. Liguei na minha casa e ele não atendeu, no fixo, né? E ele não atendeu. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei e falei pro meu irmão trabalha, meu irmão é um dos funcionários lá da empresa. E aí falei pro meu irmão, vou lá em casa, ver o que aconteceu com o Henrique, não tá respondendo o telefone, ele era pra estar aqui 10 horas da manhã. Não, almoça primeiro, depois você vai. Eu falei, não, eu vou lá, qualquer coisa eu almoço rapidinho e depois eu volto. E eu fui. Aí eu cheguei em casa, era 12:10, porque a VSTEC é pertinho do Shopping Park, né? Eu moro ali no Shopping Park. E aí eu cheguei em casa, ele tava caído no banheiro. Desacordado. E aí eu cheguei próximo dele e chamei ele, aí ele meio que acordou, assim, meio... Quando você assusta, você acorda com um susto, ele acordou. E aí eu perguntei, o que aconteceu? Por que você tá no chão? E ele não respondeu. Aí quando eu firmei, que eu olhei, ele tava com um galo do tamanho de um ovo aqui na testa. Bem alto mesmo. E eu falei, nossa, você caiu. Você se machucou. E ele, o quê? Então ele não sabia o que tinha acontecido com ele naquele momento. E eu perguntei, o que aconteceu? E ele, nada. E eu falei, então tá bom, então fica aqui comigo. Corri, peguei meu celular e liguei pro meu irmão. Falei, Leandro, aconteceu alguma coisa com o Henrique, ele se machucou. Sofreu um acidente, não sei. Tava desacordado, eu preciso vir aqui agora me ajudar. Não sei o que eu faço. Eu vou ligar pro corpo de bombeiro, mas vem aqui. Meu irmão, não tô indo. Liguei pro corpo de bombeiro, expliquei a situação que eu tinha encontrado ele em casa. E aí eles já foram me auxiliando, pedindo para me fazer algumas perguntas, enfim. Fiz todo o procedimento até que o corpo de bombeiro chegou lá. E aí, quando eles chegaram, eles já me avisaram. Falaram, olha, pelo quadro, ele teve um AVC hemorrágico. Aí eu falei, é muito sério? Porque ele tá falando. Não, você tem que ir pro hospital com ele agora. Não tem jeito, nós temos que levar ele pro hospital. E ele tinha um convênio na época, né? E aí eu não deixei eles levarem ele para o UAI. Falei, não, eu preciso que leve para o Santa Clara. Não posso deixar levar no UAI. Depois eu não consigo tirar ele de lá de dentro, né? Se for muito sério, é difícil. Ele falou, pois é, mas a gente não pode levar. Você consegue dirigir? Eu falei, consigo, claro. E eu tremendo, chorando, naquela situação, né? Totalmente abalada com o que eu tinha visto. Aí eu falei, não, mas eu dirijo, eu vou. Eu só preciso que coloque ele no carro. Aí eles me ajudaram, coloquei ele no carro, levei ele para o hospital. Cheguei no hospital, falei que tinha encontrado ele lá em casa, né? Dei uma de doida lá, porque falou que eu não podia nem falar que o corpo de bombeiros tinha dado primeiro socorro, senão ia colocar ele lá na fila. Então, fiz como se eu não soubesse de nada. Ele foi internado. Já de imediato, ele já foi para UTI, mas ele estava falando, normal. Só não se lembrava do que tinha acontecido naquele momento com ele. Enfim, ele ficou até quarta-feira conversando comigo normalmente, internado, em observação, fazendo os exames e tudo. Só que aí eles se identificaram que ele teria que fazer a cirurgia no cérebro, porque o AVC ele estava jorrando sangue no cérebro dele, chegaria num momento que não teria mais lugar para sangue, né? Então, eles tinham que parar com esse sangramento. Mas essa cirurgia tinha que ser na quarta-feira, no máximo.
E era terça. Então, nós fizemos um corre lá, aconteceu vários outros problemas, mas acabamos conseguindo fazer essa cirurgia nele na quarta-feira. Ele fez a cirurgia, saiu bem da cirurgia, ficou tudo bem, conversou comigo, mandou beijo pra Esther, perguntou como é que tava todo mundo, mandou beijo pra todo mundo, e eu li um monte de recados para ele, de todo mundo que tinha mandado mensagem, que todo mundo estava orando, porque como ele sempre foi, né, da igreja, tinha mais de 20 anos de igreja, todo mundo conhecia ele. Ele era muito amado. Então, muito amado. Então, assim, levantaram um clamor muito grande sobre a vida dele, nesse período que ele ficou no hospital. E aí, eu contava pra ele, falava, fulano veio, mas não pode entrar, mas mandou um beijo e tal, tal. E ele mandava, responde pra todo mundo que eu amo todo mundo, que manda beijo pra todo mundo. E eu fui embora na quarta-feira, totalmente feliz. Eu sempre mandava, né, o boletim pro pessoal 6 horas da tarde, que era o horário que eu pegava. E assim, sempre, por mais que a situação não fosse muito boa, eu sempre falava que tava tudo bem, que ia ficar tudo bem, que tava tudo conforme Deus queria. E aí eu saí super feliz na quarta-feira, falando pra todo mundo, deu tudo certo, a cirurgia foi um sucesso, ele tá bem, conversou, foi tudo muito bom. E aí eu vim embora. E nesse período eu não dormi, né? De preocupação. E aí na quarta-feira eu consegui dormir. Cheguei aqui em casa, era 8 horas, dormi. Quando foi meia-noite, eles me ligaram do hospital. Viane, tem como você vir aqui? Eu falei, tem. Aconteceu alguma coisa? Não, a gente precisa conversar com você. Eu falei, bom. Cheguei lá, eles me falaram que ele teve uma complicação da cirurgia. Ele teve um vasoespasmo. É quando uma artéria dilata, fecha, na realidade, não é dilata, fecha, e aí não passa ar pro cérebro, não oxigena o cérebro. E que eles precisaram entubar ele, colocar ele em coma induzido, para não forçar muito o cérebro, né, que já estava inchado demais. Mas que era algo que poderia acontecer mesmo nesses casos de cirurgia tão melindrosa como foi a dele. Então, eu já não fiquei tão feliz, né? Já voltei a ficar preocupada. E aí, começou a ficar complicado, porque a gente sempre espera que tudo vai acabar bem, né? A gente nunca pensa que as coisas vão acontecer conosco. E o Henrique sempre foi uma pessoa muito saudável. Ele sempre fez muitos exercícios. Ele sempre fez tudo que ele queria fazer, mas nunca reclamava de dores, nunca reclamava de nada. Mas tinha pressão alta, né? Mas ele não falava, né? Inclusive, na semana anterior a ele sofrer isso, ele tinha ido na farmácia medir pressão. Mas eu não sabia, porque eu sou muito chata, né? Se você me falar, tô com dor de cabeça, vamos no médico. Tô com isso, vamos no médico. Vamos ver o que tá acontecendo. Não que eu seja hipocondríaca, mas eu prefiro conferir as coisas antes do que elas se agravarem. E ele não me falou. Eu descobri que ele estava fazendo essa medição por um amigo em comum nosso depois. Mas aí, o que aconteceu? Ele entrou em coma induzido, ele ficou em coma por 11 dias. No 12º dia, nesse período, né, eles fazem todos eles fazem vários exames, né, para ver como é que tá dando andamento, tomografia, um monte de coisa. E nada ele dava sinal. Nenhum desses exames ele dava sinal. Então, eu ainda esperava em Deus. Sempre esperava. Então, eu saía de lá com a notícia mais ruim, mas eu esperava que eu iria ver um milagre de vida, né? Que Jesus ia soprar o sopro de vida sobre ele. A minha oração era essa, todos os dias. E eu sei que de um monte de pessoas que estavam envolvidas nisso. Mas, quando foi na sexta-feira, eu estava muito cansada. E aí eu fui tomar um banho, eu tinha voltado do hospital com a mesma notícia de todos os outros dias, que ele não tinha respondido a nenhum estímulo, que eles não poderiam mais fazer testes, que eles não poderiam mais manter. E aí eu falei, tudo bem, vamos orar. É isso que está na nossa mão, vamos orar.
eu vim pra casa e fui tomar banho. E aí, nessa sexta-feira, eu falei com Deus. Falei, Deus, que seja feita a sua Que vontade, não a vontade. minha, A oração da entrega. não a minha. Se for da vontade do Senhor, o Senhor pode levantar ele daquele lugar agora. Mas se for da vontade do Senhor, levá-lo para ficar do teu lado. Quem sou eu, né? E aí eu saí do banho, não consegui comer. Falei pra minha mãe, vou deitar um pouco. Tô muito cansada, vou deitar. E eu dormi a noite inteira. Então, depois de 15 dias que a gente, desde o começo de toda a história, mais os 11 dias que ele ficou em coma induzido, 15 dias eu não tinha dormido a noite inteira. E nessa sexta-feira eu dormi, de sexta para sábado. No sábado as visitas eram pela manhã. Levantei, 9 horas da manhã eu estava lá na UTI. Aí eu já nem pude entrar na UTI. Eles já me chamaram na salinha do lado e já começaram a conversar comigo. Pediram para outra pessoa da família estar junto. A minha cunhada, esposa do irmão do Henrique, na época, sempre me acompanhava. E aí eles nos deram a notícia que todos os exames, todas as coisas que eles poderiam fazer, eles já tinham feito. E que eles iriam desligar os aparelhos, porque não tinha mais o que fazer. Mas que se eu autorizasse a desligar os aparelhos no sábado, eles conseguiriam fazer a doação de órgãos dele. Então eu entendi de Deus, que Deus falou muito no meu coração naquele momento, que era o milagre que Deus iria fazer das minhas orações. Então, na mesma hora eu autorizei. Falei, amém. Vamos doar. Tudo que tiver que doar. Tudo que puder doar, vocês doam. E aí eles perguntaram, você não quer perguntar pros pais e tal, pros irmãos? Eu falei, não. Eu que sou a esposa. Ele era da vontade dele, tanto que é a minha também. Se eu puder doar, eu quero doar Tudo tudo que eu puder for doar, pode necessário. levar. Eu também. Então eu sabia da vontade dele. Eu falei, não, eu não tenho que pedir autorização pra ninguém. Precisa que outra pessoa autorize? Não. Se você autorizar, tá autorizado. Eu falei, então, fechou. Dou tudo. Pode doar. Então, no sábado, eu autorizei a doação dos órgãos dele. E aí, tem esse processo todo, né? Então, a gente só conseguiu fazer o velório dele no domingo, de tarde. Então, assim, ele não, resumindo, né? Porque a história é tão grande, cheia de detalhes, você vai me mandando andar rápido aí, se você vê que Não, tô não, não. Fica à demorando. vontade. Você fica à vontade. O tempo é todo E seu, aí, se precisar. então, eu depois disso, eu comecei a pensar no que eu faria para contar para Esther, né? Uma criança de 3 anos de idade, que amava o pai de uma maneira que eu não consigo nem falar. E ele também tinha um amor muito grande com ela. E eu tinha que contar isso para ela. Como que eu faria? Se eu mostro? Se eu não mostro? Se eu conto? Se eu não conto? Então, assim, eu decidi que eu iria mostrar o corpo dele para ela, que eu ia contar. Porque assim, como ela nasceu num berço cristão, eu entendo que ela tem que conhecer a morte do jeito que ela é, a realidade do jeito que ela é. Que Jesus vai um dia voltar para nos buscar, que todos nós Amém. vamos morrer. Então, eu quis mostrar isso para ela. Então, assim, eu contei com a ajuda de muitas pessoas nesse processo. Mas E uma foi como muito foi que ela especial. reagiu, Vivi? Ela entendeu? Olha, Ou ela não assim, conseguiu assimilar? eu contei junto com uma amiga minha, que é a Fran, a mãe da Marina. A Marina tem a mesma idade que a Esther, diferença de 4 meses, só que a Esther é mais velha do que ela. E as duas sempre foram muito amiguinhas, desde a barriga, né? E aí, eu comentei com a Fran, eu falei, Fran, como que nós vamos fazer? Ela falou, Vivi, do jeito que você achar que fique mais leve, do jeito que você achar que você acha que Deus vai fazer você. Eu falei, então eu vou deixar Deus fazer, eu não vou ensaiar nada, eu não vou. Paty, a Esther hoje tem 6 anos. Ela Isso. tinha 3. Ela tinha 3 aninhos na época. E aí eu combinei com o pessoal da funerária de não abrir
as portas pro pessoal, porque ele tinha muitos amigos. Então, assim, quando eu falei do horário do velório, a Nossa, funerária já estava voltou. lotada. Eu Quando fiquei eu cheguei, sabendo que muitos passaram a noite lá. Eu muitas, fui muitas lá, pessoas. eu fui lá, voltei e fui no outro dia e fiquei o dia inteiro até o horário do sepultamento. Eu lembro que eu fui pro Então, sepultamento com o Paulão. A gente foi é, junto. Tinha mais alguém, eu não sei se era Juninho, Júnior Cruz, mas eu me lembro pois que é. foi. E eu me lembro que tinha tanta gente. Eu nunca vi tanta gente reunida num espaço, sabe, assim. Tava muito cheio. Todo mundo do Tava. louvor, a Sara, o Tonico, a Dani, O todo pessoal do mundo, todo paintball, eu não mundo. sei se você viu o pessoal do paintball quando eles chegaram, eles fizeram uma Eu fiquei homenagem para sabendo, ele. eu fiquei sabendo que ele deu AVC pelo pessoal do paintball, porque o Eric Bruno jogava com ele. E eu e o Eric, a gente é muito próximo, né? Então o Eric me contou, eu levei um susto gigante. Eu nem sabia que o Henrique jogava paintball. Aí o Eric me contou, depois o Eric me contou a respeito. Eu cheguei, eu não vi o horário que o pessoal foi, mas é que tava muito cheio, muito, muito cheio. Ele era muito, muito amado. O Henrique, ele era uma pessoa muito, muito polêmica, porque ele era muito verdadeiro. E as pessoas não estão acostumadas com a verdade. Ele era nervoso, ele era, mas ele era muito verdadeiro. Assim, eu acho tão interessante que o Henrique ele passou uma fase fora da igreja, né, como trabalho, e depois ele voltou. E aí, ele voltou. Quando ele voltou, eu vi que o Henrique tinha mudado. Ele ainda era, sim, ele ainda era intenso, era, mas não era tão intenso quanto ele já foi, sabe? Eu senti que ele estava diferente. Ele dava mais acesso para a gente. A gente já teve altas brigas, eu e ele. Altas brigas. Quem não Eu, teve, ele, né? eu, ele e o Mário, porque a gente ia fazer filmagem lá na igreja e a gente precisava pegar o bendito áudio da mesa. Gente, foi do Henrique que era difícil. Oh, meu pai eterno. E daí Tinha que ele ter é. moral para poder pegar, senão ele não dava, não. Não, e o Mário fala assim: ó, só você para dar conta do Henrique. E eu Tinha que ser com gostava mesmo carinho. dele, eu gostava muito dele, mas. Peraí, Saúde. alergia, porque o dia inteiro deitada. Mas a gente, por a gente ser muito intenso, a gente ser muito verdadeiro, porque para dar certo com o Henrique, você tinha que ser assim. Você não podia ser cheio de nhen, porque ele não dava conta de gente chegar cheia de frescura. Você tinha que ser prático, né? É. Então você chegava Ele nele, ó, era Henrique, prático, né? Então, ele era muito prático. Então eu chegava, ó, o Mário fez o casamento do Gabriel e da Eva, eu preciso do áudio. E aí, como é que faz pra pegar esse negócio? Então ele era muito prático. é. Era uma pessoa muito do bem, um excelente profissional. Assim, Vivi, e depois que ele faleceu, como que foi para você? Ah, então só fechando aqui Festa? a história da Esther. Aí eu Oi, mostrei Sandra. pra ela, eu chamei essa amiga minha, a Fran, falei, vamos lá mostrar pra ele. Então, assim, Deus foi muito cuidadoso, porque eu não deixei ninguém entrar, entrei por trás, mostrei pra ela, falei, filha, papai agora foi morar com Jesus, ele não vai ficar mais com a gente. E aí ela pegou e falou assim, mas eu quero meu papai, eu quero ir morar com ele. Aí quebra a gente, né? É, Mas eu tinha que ficar firme, eu tava forte, eu era a mulher mais forte do mundo naquele momento. E eu falei, filha, não tem jeito. Quando Jesus chama, a gente tem que ir, a gente tem que obedecer. Então, se ele chamou o papai tem que ir. O dia que ele chama a mamãe vai. O dia que ele chama você, você vai. Mas hoje, Jesus chamou o papai, entendeu? Aí ela entendi. Só que ela chorou, né? Claro. Porque ela queria abraçar ele e tal. E eu falei, não pode abraçar o papai, porque o papai não tá aqui mais. Aqui é só o corpo do papai. Papai tá com Jesus. Então não pode. E aí eu já saí. Isso foi assim, coisa de 5 minutos no máximo. Não passou de 5 minutos. E a minha amiga foi, levou ela pra lá, pra casa dela, cuidou dela. Só que a hora que eu coloquei a Esther no carro da minha amiga para poder liberar ela dormir lá na casa dela, que aí eu senti o peso, né? Tirei aquele peso das minhas costas. Aí, sim, eu chorei. Tudo que eu tinha que chorar naquele estacionamento da funerária. Porque antes, até então, eu não tinha tido nem forças para chorar.
porque era tanta informação nova na minha cabeça e tanta coisa que eu tinha que gerir, que eu pensava na empresa, que eu pensava na Esther, que eu pensava na minha casa, que eu não tinha nem pensado em e eu? E eu? Como que eu vou ficar agora? Não fazia sentido, eu tinha que pensar nas outras coisas. E aí, chorei tudo que eu tinha que chorar. Graças a Deus, muitos amigos, né, foram naquele lugar para me dar forças, e isso é muito importante. Eu senti o tanto que ele foi amado, e o tanto que eu era amada, o tanto que Deus cuidava de mim, né, em toda essa história, porque Deus cuida demais de mim, do meu coração. Então, finalizou esse processo. Mas aí veio a fase difícil, né? Porque aí eu tinha que voltar para a empresa, porque eu era compras, eu era financeiro, eu ajudava na recepção, eu ajudava no comercial, eu era um pouquinho de tudo, um suporte em cada setor dentro da minha empresa. Então, hoje a gente está com 9 funcionários, contando comigo, né? Então, a gente acho que tinha um funcionário a menos, eu acho que eu só tinha uma pessoa no comercial na época. Então, acho que a gente devia estar com 7, 8 funcionários, mas eu pensei, se eu não voltasse a trabalhar, como que eu teria meu sustento? Como que aquelas pessoas que estavam lá na empresa teriam o sustento delas? Então, eu tinha que voltar. Eu fiquei em casa uns 2 dias, descansando, e depois eu voltei pro trabalho. E aí eu voltei e encabecei mesmo a empresa. Eu queria só trabalhar. Então, assim, hoje a Vestec, ela conseguiu, graças a Deus, apagar a dívida que a gente tinha do investimento inicial, né, de quando a gente abriu a Amém. empresa. Não foi fácil não, viu? Nossa! Ralei, pedi ajuda para tudo quanto foi lado, fornecedor, a minha família, meu irmão, minha mãe, me ajudaram demais. Os funcionários também, que foram assim... Eu fiz escolhas maravilhosas lá para a empresa. Então, assim, os funcionários que estão comigo hoje, eu amo demais a vida deles, de todos eles. Então, assim, É uma família, né? eles realmente fazem parte da minha família. Amém. Então, assim, eu tenho um cuidado muito grande com eles. E eu sei que eles têm também comigo. Então, quando foi janeiro desse ano, que a gente pagou 13º, pagou as contas da empresa e tudo, pensei, ó, agora nós vamos ver dinheiro nessa empresa, né? Agora vai sobrar dinheiro. Veio a crise. Veio aí nosso amigo coronavírus para dar uma sacudida. desanimadinha na gente, né? Mas eu, assim, sempre tive muitos desafios. Então, assim, quando começou-se a história do isolamento social, que a gente teria que provavelmente passar por isso, eu já cantei a pedra com os meus funcionários, já chamei eles, falei, gente, e agora? Nós temos que sair na frente, porque eu não quero que ninguém aqui fique doente, eu quero cuidar de nós primeiro para a gente poder trabalhar. Mas eu também não queria fechar as portas, vou ser bem sincera. Mas eu não queria que ninguém corresse o risco, né? De pegar alguma coisa aí nesse trajeto de trabalho, de atender cliente, que a gente tem uma equipe técnica externa que atende o cliente lá na empresa deles. Então, assim, era um risco muito maior. Mas eu chamei todo mundo e a gente conciliou e conversando. Falamos, vamos tentar. O pessoal vai entender se a gente começar a derrapar um pouco no atendimento, mas vamos tentar fazer home office desde agora, antes da gente ser obrigada a parar. Então, na semana do dia 17, né, que foi o decreto para o isolamento mesmo, que seria a partir do dia 18, a gente já estava em casa. A gente começou a ficar em casa a partir do dia 14. Você é muito visionária, Vivi. É Deus que vai tomando conta, né? Vai Assim, dando Deus vai... sabedoria. ele vai direcionando todas as coisas que acontecem. Amém. Então, assim, a minha equipe começou a trabalhar em home a partir do dia 14. Ó quem entrou aí, o Tunico chegou aí, ó. Tonico! E aí a gente começou, mas assim, começamos a ficar um pouco preocupados porque depois do isolamento começou a cair muito a questão do serviço, né?
de chamados técnicos. E a empresa, como a gente trabalha... Aí eu vou falar um pouco do leque de portfólio da empresa, da VS. Como a gente trabalha com controle de ponto, controle de acesso e automação em geral, a gente trabalha com relógio de ponto. Então, assim, nós temos mais de 2.000 empresas com o nosso suporte aqui em Uberlândia e região. A gente atende a região num raio de 300 quilômetros aqui de Uberlândia. E a gente tem controle de acesso, que são academias, escolas, empresas que possuem catracas, né, de entrada, condomínio. E câmeras de segurança, que é algo que a gente começou agora em 2019. A gente começou a vender câmeras, que a empresa antiga que eu trabalhava não vendia. E como a gente começou a receber muitos orçamentos perguntando se a gente tinha e tal, e a gente não trabalhava com câmeras de segurança, a gente viu que era um produto bom para a gente inserir no nosso portfólio. E aí a gente começou a trabalhar com câmeras de segurança, tanto residencial quanto empresarial, em 2019. Então, o nosso maior ganho é na questão das manutenções. E aí é onde que baixou, né? As empresas estavam fechadas, os funcionários não marcavam ponto, não tinha manutenção, não tinha suporte, não tinha dúvida, então não tinha atendimento. Então, assim, a gente passou as 2 primeiras semanas depois do decreto, as 2 últimas semanas de março, bem desesperançosos, com medo do que viria em abril. Mas, agora entrando no nosso tema aí, né, do que a gente faz para burlar um pouco essa crise, a gente teve algumas ideias. Aí a gente começou a fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, o sistema de ponto, ele tem um aplicativo que você marca ponto pelo celular externo. Ah, que legal. Não sabia. Então, pois é, o pessoal, como tem home, não está próximo do equipamento de ponto. Mas ele está com o celular dele na mão, ou o próprio celular da empresa, né? Que algumas empresas, elas disponibilizam um celular, como a minha, por exemplo. A gente dá um telefone para o funcionário, para uma comunicação mais fácil. E aí era só baixar o aplicativo, fazer essa liberação no sistema. Só que essa liberação, ela tem um custo do módulo de app. E eu não tinha como eu repassar um valor para o cliente, uma coisa que eles estão custando a me pagar, o que eles precisam pagar, e eu ainda dar mais um custo para eles. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu implementar para os nossos clientes, né, que quisessem, que entrassem em contato, né, e a gente liberaria esse app para eles sem custo. Olha só. A gente tem clientes de contratos mensais, clientes anuais. Então, esses clientes, eles têm esse direito conosco e não pagam nada por isso, além do que eles já pagaram pra gente. Ou pagam, né, mensal. Aqueles que pagam. Eu acho maravilhoso. É por isso que a gente fala que existe diferença entre quem é líder e quem é liderado. Quando iniciou o caso do corona, eu não vou citar o nome da empresa, o nome de ninguém, mas vou citar um fato. Um conhecido tem uma empresa e chamou o jardineiro na quinta-feira, falou pro jardineiro, olha, você vem amanhã, na sexta-feira, como você vem toda semana, eu vou te pagar os R$100 para você fazer a poda do jardim, como a gente está combinado, vou te pagar normal. O jardineiro pegou e falou para ele, falou assim, não tá ninguém trabalhando, tá todo mundo parado em casa, se você quiser que eu vou, você vai ter que me pagar R$200. Aí o dono do estabelecimento falou assim, não, você pode ficar tranquilo, não vou te chamar mais. A partir de hoje, eu vou fazer a poda do meu jardim. Aproveitadores, né? Aproveitador e pessoas tem pessoas que não são visionárias. Vou dar uma dica aí para pessoa que gosta de explorar. Você pode ganhar seu dinheiro explorando alguém hoje. Você pode ganhar dobrado, você pode ganhar triplicado. Você pode, é uma escolha sua. Só que eu quero te falar, meu filho, que essa água, ela cessa. Sabe? Ela para. Porque hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, se as pessoas elas não se conscientizarem de que é uma pegando na mão da outra e vamos junto. Por exemplo, eu cobro para participar do meu programa. Eu cobro, eu não estou fazendo programa. Eu estou abrindo o meu canal aqui para empreendedoras contar a respeito da vida delas, a respeito das histórias delas, a respeito da empresa, com o único intuito que elas possam crescer, que elas possam conseguir sobreviver esse tempo.
Entendeu? E eu tenho plena convicção, o que você ganha com isso? Meu filho, a palavra de Deus fala que tudo que eu plantar, certamente eu vou colher. Então, eu não preciso colher sobre a vida de quem eu estou plantando, igual que na vida da Vivi. Mas de alguma forma o Senhor vai guardar minha casa, o Senhor vai me proteger, de alguma forma eu vou colher. Até hoje eu não sofri, não passo fome, porque eu creio na lei da semeadura. Então, nós precisamos acreditar na lei da semeadura. Né? Em nosso lugar, o que faria Jesus? Você acha que Jesus iria explorar ou Jesus iria abrir mão, ele iria servir? Ele iria servir. Então não tem como você viver um tempo desse, Vivi, não tem como a gente viver um tempo desse e não se voltar para Deus. Não tem. Não tem como. Não tem como. Nós estamos vivendo um tempo de quem assim, quem realmente aprender. Eu ouvi isso hoje de alguém, estou tentando me lembrar quem foi que falou. Quem entender esse tempo agora, esse tempo de oração, esse tempo de relacionamento com Deus, na hora que tudo voltar, porque, gente, vai tudo voltar. Vai voltar. Oi, Marcinho. Oi, Marcinho. Você conhece o Marcinho? Conheço. Marcinho de Saldaté do Jardim das Palmeiras, que tá lá? Uhum. Tá na França. Não vou errar mais, não, porque toda hora eu falo que tá em Paris. Tá na França. Então, eu acredito, vamos pro lado espiritual, que quem nesse período aprendeu a se relacionar com Deus, aprendeu a ter um tempo de oração, vai sair na frente. E quem aprendeu também a mexer aí no digital, quem aprendeu aí, igual a Viviane. E eu tô escolhendo, gente. Eu tô pegando aquelas meninas que não gostam de câmera, sabe? Aquelas que não têm o hábito de vídeo. Verdade. A Viviane agora acabou. Ela já não tem mais desculpa. Amei, né? Ela já pode fazer story, ela já pode aparecer nas câmeras falando bom dia, mostrando o produto. Pode fazer tudo. Quer compra um tripézinho igual o meu aqui, vambora, mandar ver nesse negócio. Entendeu? É verdade. Então faz assim, sua parte, faz sua parte, abre aí realmente. Queira, se você está trabalhando, se você é funcionário, veste a camisa da empresa, se coloca no lugar do dono do lugar, porque ninguém chegou lá à toa de graça, ninguém chegou de graça. Tá vendo a história da Viviane? Ninguém, gente, não existe choro, nada. né? Tem Nada, choro, tem nada é fácil. Foi funcionária durante anos até pegar e nem tomar aí essa decisão de empreender, e na hora que decidiu empreender ficou viúva, com uma filha pequena. Então a gente está aqui para ver de vítima, não estou mostrando vítima, estou mostrando uma mulher vencedora, uma mulher guerreira, uma mulher que batalha, uma mulher que está sempre ali, ó, cumprindo o chamado dela, sabe? Está sempre investindo nas redes sociais. Eu vejo todo dia tá lá vivendo postando, todo dia tá vivendo trabalhando. Então a gente está aqui para contar histórias guerreiras. Uma outra estratégia nossa é a questão da rede social, né? Que a gente também não tinha assim muito hábito. Então estamos aproveitando esse tempo para aprender e colocar isso em prática. Então, assim, eu aproveitei o Instagram, que eu não tinha tanto contato, aproveitei para aprender a mexer mais no Instagram, e aí eu tô colocando informações novas, porque muita gente, igual você falou, não sabia que o sistema faz isso, não sabe que eu trabalho com isso, que eu vendo aquilo. Então, o que eu tô querendo mostrar nas redes sociais e aproveitando esse tempo de quarentena, de isolamento, exatamente numa estratégia nisso, investir nisso, de mostrar para o nosso cliente, para as outras pessoas que ainda não são nossos clientes, mas que se tornam possíveis clientes vendo o que a gente posta, um pouquinho de cada produto, um pouquinho de cada coisa. Então, hoje, eu tento seguir exatamente o que eu estou aprendendo de conteúdo, que é muito rico. Eu agradeço demais as meninas aí, você que me apresentou, a Ana Lu, a Mila, elas são maravilhosas, maravilhosas. É muito bom. Nós temos um grupo, gente, um grupo de mulheres empreendedoras, e lá dentro desse grupo tem 2 meninas do marketing digital, tem psicóloga, tem mulher que trabalha, que é advogada, tem coach, tem de tudo lá dentro desse grupo. Tudo que você quiser crescer lá, a gente tá grudadinho uma na mão da outra. E você tem uma menina aí que gosta de você, a Aline tá ali o tempo inteiro puxando seu saco. Ela gosta, ela puxa saco mesmo, ela é fofa. O meu antigo pastor, o apóstolo Ricardo, eu amo de paixão, ele tinha uma frase que eu tô muito a ver com ele. Ele fala assim, eu prefiro puxar saco do que puxar carroça. Antes puxar saco do que puxar carroça. Verdade. Mas aí a gente usou algumas estratégias para não deixar a peteca cair, né?
Então a gente disponibilizou essa questão do app para os nossos clientes. O comercial está trabalhando de casa, fazendo listagem de futuros clientes, enviando e-mails de apresentação da nossa empresa, porque tem muitas empresas que não sabem nem quem é a VSTEC. Coraçãozinho pra Então, mim. ai, Ali. Então, assim, a gente está aproveitando esse tempo para mostrar a cara da empresa. Então, o comercial está focado, mostrando as coisas que a gente produz, que a gente faz. Eu também estou focando ali, tentando passar um pouquinho de cada portfólio de produto no Instagram, no nosso Facebook. O nosso, internamente, a gente está fazendo um controle de estoque, de coisas assim que a gente tem, que a gente nem estava tendo muito assim, controle de falar, vamos focar em vender isso daqui, porque isso aqui tem muito. Então, assim, O acaba que a marido da gente vai Verônica per... falou sobre isso na live, sobre a importância de Eu aproveitar esse tempo falou para demais de mim. Eu muito, foi muito assisti a boa a live live, né? dele, foi muito boa, ele deu muitas dicas importantíssimas mesmo que ele falou. Então, assim, eu já estava fazendo esse processo porque as nossas peças são peças pequenininhas, dá um trabalho, mas a gente Imagina, tem que fazer. A gente tem. tem que fazer porque isso daí é o coração da empresa mesmo. Se a gente deixar e ficar só comprando, 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 chega um momento que você não tem dinheiro e não sabe por quê. Porque tá lotado de coisas que você às vezes não vai vender de imediato. Então, o controle de estoque é muito importante. Então, a gente está fazendo isso lá na empresa. Então, a gente está aproveitando, não para vender nesse momento, porque eu acredito que muita gente não vai conseguir, não é porque não quer comprar, mas é porque não pode, né? Agora é hora de A gente organizar não a casa. sabe. É hora de organizar a casa, é hora de mostrar a nossa cara nas redes É. sociais, mostrar aquilo que a gente faz, não deixar as pessoas esquecerem da gente. E assim, eu tenho um cuidado muito grande, tem acho que 2, 3 funcionários que estão vendo aí e não vão me deixar mentir, porque eu não posso falar algo que a gente não vive lá na empresa. Mas a gente tem um cuidado muito grande com as coisas que a gente fala para o nosso cliente lá. Então eu sempre falei para eles, não minta. Não fala que você está atrasado porque você sofreu um acidente, porque você não faça isso. Você está atrasado porque você atrasou no outro cliente. Então ligue e avise, ó, vou atrasar porque eu atrasei no cliente anterior. Se o cliente entender, ótimo, beleza. Se ele achar ruim, quiser remarcar, ótimo, não tem problema, mas não minta. Seja Eu não, eu, sincero. eu falo que a gente tem que ser verdadeiro em tudo que a gente faz, dentro da casa da gente, fora da casa da gente. É Então, verdade. assim, você não vai me pegar criando uma historinha de mentira com os meus funcionários para ganhar alguma coisa com o Gente, cliente. tanto que Não é vai. mentira, é difícil depois de você ficar recontando, você ficar lembrando o que foi que você mentiu. Dá trabalho demais, mente não, fala a verdade, pronto, vambora. Fala a verdade, resolve a parada logo. Se der, E deu. Se pronto. não der, a gente corre atrás de outro cliente que vai dar negócio. Porque eu sempre fui daquelas que, sim, se deu certo é porque Deus quis. Se não deu é porque Deus não quis. Eu, Então eu, assim, a gente... eu lá no HCO, que foi um lugar que assim, eu e você, a gente conviveu muito porque vocês prestam serviço. Eu acredito que até hoje você presta serviço lá, né? O Henrique já foi lá várias e várias vezes Foi. entregar crachá e tal. E lá no HCO eu tive a melhor chefe da minha vida. Melhor chefe de todos os tempos. A Adriana, pra mim, é. O povo falava que eu era puxa-saco. Falo, gente, hoje vai falar que eu sou o quê? Porque eu nem trabalho lá, tem 5 anos que eu não sou funcionária de lá e continuo falando a mesma coisa. A mulher é top, sabe? Ela é excelente no que ela faz, ela assim, trabalha muito bem, exerce muito bem o trabalho como gestora da empresa, né? Mas assim, Vivi, quando eu errava, eu falava, puxa, ferrou, lascou. E agora? Eu tinha um diferencial muito grande. Eu nunca fui uma funcionária de tentar esconder a meleca que eu fiz, não. Eu corria para Adriana. Corria para quem eu podia sentar, e Adriana, deu merda. Aconteceu. Deu merda, eu fiz isso e errei. E agora? E ela sempre assim, com muita sabedoria, ela puxava a orelha quando tinha que puxar e me ajudava em tudo. Então, eu aprendi muito, aprendi com ela sobre isso, aprendi com o Sérgio da Líder Imóveis, que foi o melhor patrão de todos os tempos. Eu amo o Sérgio, gente. O Sérgio foi meu padrinho de casamento. Até hoje eu ligo para ele e falo, patrão! Tem uns 15 anos isso, eu só chamo ele de patrão. O Sérgio me ensinou que o combinado não sai caro. Essa é a frase dele. O Concordo combinado não plenamente. sai caro. A frase dele é essa, a frase da Adriana é lá vem a Silvânia mostrando as canjicas. Ou seja, já vai ter alguma coisa para me contar. Então, não, e rindo, né? Não, eu sempre sou assim.
eu vou chegar perto de você, eu posso estar triste do jeito que for, Viviane. Eu chego pra você sempre assim, sabe? Porque eu não preciso ficar, sabe? Eu não preciso ficar ali me lamuriando. Tem os momentos da gente chorar, mas a gente tem que, né? A gente tem que tentar levar a vida, a gente tem que tentar levar a vida de forma leve, seja leve. Mas eu falo muito isso. Eu recentemente dei esse conselho para uma pessoa. Falei para ela assim: você pode escolher ser a vítima. Você pode. É você que escolhe. Então, assim, a gente não tem o poder de escolher o que os outros fazem com a gente. Mas a gente tem o poder de escolher como a gente vai reagir com isso. Então, em tudo que acontece na minha vida, eu sempre escolho sair por cima, eu sempre escolho a parte boa. Então, se acontecer uma coisa ruim, eu falo, então, onde que tá a coisa boa? Eu tento ver algo positivo. Então, essa onda aí do coronavírus, essa crise toda, tem que sair coisas positivas, gente. A gente não pode pensar que eu deixei de ganhar, sei lá, 100 mil reais esse mês porque minha empresa ficou fechada. Não! E o que você ganhou na sua casa, nesse tempo que você ficou na sua casa? Teve gente que com certeza restaurou famílias nesse tempo. Eu creio nisso. Então, assim, eu tenho certeza disso, Sil. Eu tenho certeza que muita gente não tinha esse tempo para ficar em casa e era uma desculpa. Então, assim, Deus parou tudo para fazer com que as coisas voltassem a se encaixar em alguns lugares. Eu sei que não vai resolver para muita gente, mas aqueles que tiverem a visão, aqueles que tiverem o discernimento, tiver o coração aberto e sentir, eu acho que Deus vai fazer muitas coisas nesse tempo. Eu creio. Muitas coisas. Ele então, é maravilhoso. Assim, tem gente que não para, igual a minha mãe. A minha mãe gosta de trabalhar igual não sei o quê. Ela não para de trabalhar. A gente fala assim, mãe, é feriado, não vai não, fica aqui com a gente. Não, porque eu não posso. Eu tenho... Então, assim, quando veio a primeira semana de isolamento, minha mãe continuou trabalhando. E aí eu falei, mãe, você tem que parar. Você tem que parar. Você tá com 58 anos, você tem que parar, você tem que ficar em casa. E aí, quando teve realmente a ordem de parar, ela não teve saída. E eu entendo que esse tempo para ela é um tempo de descanso. É um tempo para ela curtir. Falta 3 minutos? O Marcos vai ficar daqui a pouco a live cai, que falta 3 minutos. Faz então, assim, Marcos, você tem que fazer o print, Marcos. Ai, então, gente. Assim, eu penso que esse tempo, a gente tem que aproveitar esse tempo para tirar coisas boas. Com certeza. Então, a crise, ela veio, mas para pôr coisas no lugar. Então, pensa cada um aí no que está sendo colocado no lugar, né? Vamos ter discernimento para isso. Verdade. Porque Deus, ele faz coisas maravilhosas. Então, ele usa algumas situações que a gente não entende, né? Para ocasionar outras. Então, vamos parar para pensar um pouquinho nesse sentido. Deus tem propósito para tudo. Boa noite, meu comandante, Coronel Ramalho. Gente, eu amo o Ramalho. Olha ele entrando por aí. Nós já estamos encerrando, mas depois você assiste esse testemunho maravilhoso da Viviane, essa empreendedora. Coronel Ramalho conheceu o Henrique, né? Conheceu. Como continuar empreendendo em meio à crise, né? A gente está aí nesse tema com todas as mulheres. Essa semana eu vou marcar mais 2 lives para a gente fazer, né, Vivi? E eu vou encerrar, gente. Eu sempre encerro com o Varecai, que tá aqui, né? Que eu tomo uma aguinha todo dia com o meu copinho do Varecai. Hoje eu vou encerrar, porque hoje é o dia do beijo. Eu nem sabia que era dia do beijo. Também não. Eu vou encerrar aqui, ó, com o batonzinho da Pat Make, né? Lá da Eudora, porque eu falei que eu uso mesmo. Eu não minto, não, viu, gente? É isso aí. Vou ficar assim, Vivi, vamos fazer um sorrisão pro Mário fazer o print. Mário, posso ir? Você vai fazer o print? Pronto? Então vai, pode ir. Ai, que demora. É porque dá um tempinho, demora. A Lili tá falando que é dia do café também. Ai, eu amo café, gente. Eu amo café. A Aline disse alguma coisa de parente, eu não entendi. Quem que é sua parente que eu perdi? A Aline? Também não vi, não. Ela falou um negócio. Ah, Rejane, olha só, Rejane. Ó, tô de propaganda hoje da Rejane Semijóia, gente. Eu falei no começo, tá aqui, ó. Ó, tá acabando. Ó, Rejane, brinco, colar,
Tudo, Rejane. Ó, Gente, obrigado, Sil. beijo. Muito Jesus obrigada, abençoe. viu, gente. E Beijo, fica segue com aí, Deus. gente. Segue a VS Tech Soluções. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau.